Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Joyce, da Igreja Cenáculo de Deus, aqui de Bertioga. Aleluia. Quero deixar uma palavra do nosso Deus para o seu coração nesse dia. Aleluia. Eu não sei qual vai ser o horário que você irá ouvir. Eu não sei se será de manhã, de tarde ou de noite. Mas que você seja edificado através da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. O nosso Deus é poderoso e fiel. Aleluia. Glória a Deus. Que você seja abençoado, que você seja edificado pela palavra do Senhor. Né, meus irmãos? Aleluia. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração para trazer a vocês, aleluia, nesse dia, se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19. Aleluia. Eu vou ler para os irmãos a partir do 14, meus irmãos. Aleluia. Que diz assim, aleluia. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor me disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. Aleluia. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás, profeta em seu lugar. Glória a Deus, aleluia. O 19 vai dizer: e partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com o 12º. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Uma palavra poderosa, gloriosa para os nossos corações, aleluia. Aleluia. O Senhor aqui, Ele me deu, aleluia, um título para essa palavra, aleluia, que significa: o chamado não é diversão, o chamado é decisão, aleluia. Muitos, aleluia, acham que o chamado do Senhor é diversão, é legal, mas não. Chamado de Deus, aleluia, tem que ser uma decisão sua. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Aleluia, glória a Deus. E o nosso Deus, aleluia, Ele nos escolheu, aleluia, para fazer a diferença dele nessa terra. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, igreja, aleluia, Ele nos chama, mas nós temos que tomar, aleluia, partido daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Amém, meus irmãos, aleluia. Aqui nós vamos falar, aleluia, sobre o chamado do profeta Eliseu. Aleluia, o profeta que foi o sucessor de Elias. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. E não tem como, aleluia, nós falarmos de Eliseu se não falarmos de Elias primeiro. Não tem como, aleluia, nós sabermos a trajetória de Eliseu sem saber como que foi o chamado dele através do profeta Elias. Glória a Deus, aleluia. Elias, meus irmãos, ele foi um homem muito usado pelo Todo-Poderoso. Elias foi um homem, aleluia, que Deus usou de formas tremendas, aleluia, em nossas vidas. Aleluia. Ele foi um homem, igreja, aleluia, um homem que foi cheio de ousadia, cheio de graça, cheio de autoridade, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Um homem que fez muitos feitos em nome do nosso Deus, aleluia. Quando Elias ali, ele mata, glória a Deus, os profetas de Baal, e ele recebe ali aquela notícia, aleluia, de Jezabel, aleluia, que iria matá-lo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ali Elias, ele se entristece. Elias, aleluia, ali a sua alma se abate naquele momento. Por quê? Porque ele estava cansado. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele achou que o povo ia se render. Aleluia. Mas ele recebe uma palavra, uma promessa ali daquela mulher, dizendo que ela iria fazer com ele a mesma coisa que ele fez, aleluia, com os seus profetas. E nesse momento, aleluia, Eliseu, aleluia, Elias, igreja, perdão, aleluia, Elias, ele se entristece.
Elias, ele corre para o deserto. Elias se esconde, aleluia, dentro de uma caverna. Elias estava esgotado, estava cansado, estava abatido. E ele, aleluia, ele fala para o Senhor: Senhor, tira minha vida. Aleluia. Aqui no versículo 14, onde ele diz: eu tenho sido muito zeloso ao Senhor. Eu tenho feito tudo, aleluia, que o Senhor quer. Mas essas pessoas se juntam para me matar. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não estamos assim. Quantas das vezes, aleluia, nós estamos jejuando, buscando, orando, fazendo a vontade do Senhor. E quando formos ver, estamos ali com calúnias, aleluia, ao nosso nome. Estão querendo, aleluia, desvirtuar, aleluia, a nossa vida, glória a Deus. E por um instante nós ficamos entristecidos. Por um instante nós ficamos, aleluia, abatido. Elias, antes dele ser profeta, Elias também era ser humano, era homem, aleluia, humano de carne e osso. E ele também se entristeceu naquele momento. Ele também, aleluia, quis abandonar, quis morrer, quis deixar tudo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Mas, aleluia, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, enquanto Elias estava pedindo a morte, Deus deu a ele alimento, deu força para que ele viesse a caminhar, aleluia, mais um tanto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No meio, aleluia, de tudo isso, no meio desse desabafo todo, aleluia, de Elias, louvado é o nome do Senhor Jesus, Deus ainda dá uma ordem a Elias para que ele viesse a ungir a Eliseu. Deus dá uma ordem a esse homem, aleluia, para que ele viesse cumprir o chamado dele, cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele, igreja. Deus dá uma ordem para ele, aleluia, e ele, como um servo obediente ao Senhor, mesmo cansado, triste, abatido, ele faz o que o Senhor manda, aleluia, porque o escolhido do Senhor não tem escolha. Louvado é o nome do nosso Deus. Tem que fazer aquilo que o Senhor, aleluia, determinou para que ele viesse a fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus, aleluia. Entenda uma coisa, igreja, aleluia, não foi Elias, aleluia, que foi a ungir, aleluia, Eliseu, não. Foi o próprio Deus, aleluia, que já havia escolhido a Eliseu. O próprio Deus, aleluia, já tinha escolhido aquele homem, aleluia, para ser o sucessor de Elias. Louvado é o nome do Senhor. Entenda uma coisa, igreja, muitas das vezes você fala: ah, mas só foi ungido, aleluia, porque fulano gosta dele, porque o pastor, porque o presbítero. Não, aleluia, você já é um escolhido do Senhor. Você, o Senhor te escolheu no céu, aleluia. O pastor, o presbítero, o evangelista, o dirigente, aleluia, ele apenas foi, aleluia, o porta-voz, mas quem te escolheu foi Deus. O Senhor te escolheu no céu, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então não se sinta menosprezado, não se sinta, aleluia, que você não é ninguém. Louvado é o nome do Senhor, porque o Senhor já te escolheu. O Senhor te escolheu no céu para fazer a obra dele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus já havia escolhido aquele homem. Deus já havia decretado no céu que Eliseu seria o sucessor de Elias. Aleluia. Eliseu ali, né, meus irmãos? Elias, quando ele passa, aleluia, e ele vê Eliseu. Eliseu estava fazendo o que naquele momento? Louvado é o nome do Senhor. Eliseu não estava parado, não estava ali de qualquer maneira, não. Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava com a mão no arado. Eliseu estava com sua mente ocupada naquele momento. Ei, entenda uma coisa. O Senhor não vai ungir, não vai escolher aquele que está parado. O Senhor não vai ungir, nem vai escolher, aleluia, aquele que está de qualquer maneira, não, aleluia. O Senhor, ele quer ungir você, aleluia. Mas ele procura, aleluia, os trabalhadores, os que estão com as mãos no arado, os que estão, aleluia, fazendo a obra do Senhor. O Senhor não vai ungir aquele que está só de mão cruzadas, aleluia, na igreja, achando que vai cair alguma bênção do céu, não, aleluia. O Senhor, ele unge, ele escolhe, mas aquele que está disponível para a obra do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, aleluia, ele imediatamente, ele entende, aleluia, que foi o Senhor que o chamou.
Ele imediatamente ele entende, aleluia, que ele foi o escolhido, aleluia, para fazer uma grande obra nessa terra. Ele não fica questionando, Senhor, mas por quê? Eu não sei falar, eu não sei andar, não sei pregar, não sei louvar, não sei evangelizar, não. Aleluia. Eliseu, ele fala para eu me despedir dos meus pais. Aleluia. Essa parte da história eu gosto muito, por quê? Porque aqui nós podemos ver, aleluia, quão dedicado ele estava à obra do Senhor. Quão sincero ele era para fazer a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, Eliseu, ele era um lavrador, igreja. Eliseu, ele precisava ali das suas juntas de boi. Ele precisava daqueles cavalos, aleluia, aqueles carros de boi para ele trabalhar. Ele precisava ali da sua família também. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela é linda, aleluia, porque a palavra diz que ele se despediu dos seus pais. Ele queimou as suas juntas de boi, aleluia. Ele matou, aleluia, um dos seus bois e fez ali, glória a Deus, um banquete. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aqui ele estava dizendo que, aleluia, para cá eu não volto mais. Aleluia, eu vou depender totalmente, somente do Todo-Poderoso. Eu não tenho mais a casa dos meus pais para voltar. Eu não tenho mais as minhas juntas de boi. Eu não tenho mais os meus carros. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele, naquele momento, ele falou, o Senhor me chamou. Então, a partir de hoje, eu sou totalmente dependente do Todo-Poderoso. A partir daquele momento, aleluia, Deus viu na vida de Eliseu um homem muito valoroso, um homem que não iria largar a mão do arado, aleluia, glória a Deus. Mensagem gloriosa, aleluia, linda da parte do nosso Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque aqui Eliseu, ele sabia, ele colocou em sua mente, eu sou, aleluia, totalmente dependente do Senhor. Por quê? Porque o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu, o Senhor me viu, aleluia. E entenda uma coisa, quando o Senhor, ele chamar você, ele sabe o seu nome, ele sabe seu sobrenome, ele sabe o nome dos seus pais, aleluia, porque o Senhor disse para Elias o que? Vai e unge a Eliseu, mas não é qualquer Eliseu, porque naquela época eu acredito que tinha mais Eliseus, não, o Senhor disse a ele, unge a Eliseu, filho de Safate, aleluia, glória a Deus. O Senhor sabe o seu nome, igreja, o Senhor sabe o seu sobrenome, ele sabe quem são seus pais, aleluia, ele sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, mas ele te escolheu. E quando ele te escolheu, aleluia, faça como Eliseu, aleluia, seja totalmente dependente do Todo-Poderoso. Seja totalmente dependente daquele, aleluia, que te escolheu e que te chamou. Eliseu queimou as suas juntas de boi. Eliseu se despediu dos seus pais. Eliseu não tinha mais para onde voltar. Ei, quando o Senhor te chamar, não olhe para trás. Não diga mais lá, eu deixei carro, deixei casa, aleluia, deixei amigos. Não, o Senhor te escolheu e Ele vai prover na sua vida tudo o que você precisa. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Você é um escolhido do Senhor. Você é escolhido do Senhor Jesus. O Senhor te escolheu. Então, aleluia, se você entrou aqui pensando, glória a Deus, aleluia, que você é um menosprezado, que você não é ninguém, que não estão, aleluia, dando crédito para o seu chamado. Se o presbítero, o pastor, aleluia, te ungiu e tem alguém, aleluia, dizendo, aleluia, que você não merecia, que você não está de acordo, aleluia, com aquela função. Ei, entenda uma coisa, não foi o pastor que te ungiu, foi Deus que te escolheu. Ele só foi um porta-voz. Ele te escolheu, aleluia, e levantou o seu pastor, o seu dirigente, aleluia, para te ungir. Então não menospreze o seu chamado, não menospreze o que o Senhor tem em sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Entenda isso, chamado não é diversão. Os que acham aí pra fora, aleluia, que ter um chamado, aleluia, brincadeira é fácil, porque não está vivendo o chamado certo. Porque o chamado de Deus não é brincadeira e não é fácil, aleluia, mas vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena ser fiel ao Todo-Poderoso, aleluia, fique firme na presença do Senhor, porque o Senhor ainda vai te honrar muito nessa terra.
Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é maravilhoso e santo, igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa mensagem, aleluia, que o Senhor colocou ao meu coração, para que você viesse, aleluia, fica firme na presença do Senhor. E a partir de hoje, aleluia, tenha isso em sua mente. Quem te escolheu foi Deus. E se Ele te escolheu, Ele se responsabiliza, aleluia, por tudo. Então, igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração para trazer a vocês, aleluia, no dia de hoje. Glória a Deus. Eu peço que vocês não se esqueçam de compartilhar, aleluia, essa mensagem para outras pessoas. Aleluia. Não deixe de se inscrever aí no canal. Um canal novo, tá começando agora, aleluia. Mas que eu creio que o Senhor irá trabalhar em muitas vidas através desse canal. Amém, meus irmãos? Deixa o like aí, não esqueça, aleluia, comenta aí nos comentários, porque quanto mais vocês comentam, mais vocês interagem conosco, aleluia, mais pessoas são alcançadas através dessa palavra. Amém? Compartilha aí com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu irmão da igreja, aleluia. Eu creio que mais pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Aleluia, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe. Amém?